Olá novamente. Vou começar de novo com bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horário você está vendo isso. Esqueci. Boa madrugada. De repente você é um notívago, inveterado, que gosta de assistir às aulas no meio da madrugada, acorda às 3 da manhã e fala assim, vou ver a aula do professor Adriano, porque vai me dar sono e eu vou dormir. Né? Brincadeiras à parte, seja bem-vindo à nossa segunda aula. E vamos continuar falando sobre os princípios da oratória. Para a gente começar, você lembra como é que terminou a primeira aula? Hein? Lembra? Está gravado aí na sua mente? Se está, ótimo. Se não está, eu vou te ajudar a lembrar. Nós estamos falando sobre as barreiras da comunicação, que são essas que estão aqui aparecendo para você na tela. Timidez, medo ou desconforto, insegurança, voz hipercrítica, supervalorização do indivíduo, falta de prática e falta de preparo. Nós conversamos sobre cada um desses itens no finalzinho da última aula. E nós falamos rapidamente sobre eles. Mesmo porque o foco aqui não é ficar valorizando as barreiras. Muito pelo contrário. O nosso foco é que você supere essas barreiras, que é o que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhadinha? Vamos entender primeiro o que é a causa da timidez. O que causa timidez nas pessoas? O primeiro aspecto, segundo as pesquisas, é a educação castradora ou controladora demais. Pensa o seguinte, você tem um filho. Se você tiver um filho, já presta atenção no que eu vou te falar. Não fique controlando demais ou protegendo demais esse filho. Deixa ele se arriscar um pouco, deixa ele aprender com os erros. Quando você cria uma criança num ambiente de autocontrole muito forte, você não permite que ela se desenvolva, não permite que ela se arrisque, que ela se exponha, você vai criar uma criança tímida no futuro. Tem que deixar essa criança interagir. Independente dessa criança, ela tem alguma dificuldade de socialização ou não, você precisa tratar disso com ela, mas tem que deixar ela se desenvolver. Porque senão isso vai dar problemas lá no futuro. Se você teve uma criação desse tipo, seus pais talvez protegeram demais você ou criticaram demais você, é possível que você tenha crescido pensando que não é capaz de realizar algumas coisas, que é um absurdo, porque todo mundo é capaz. Basta se preparar e treinar para isso. Segundo, é a ausência de força de vontade. As pessoas às vezes têm várias ideias bacanas, mas falta aquela força de vontade para implementar as suas ideias, de fazer acontecer. Pode acontecer. Isso é um dos elementos que compõem a timidez. Falta de força de vontade. O outro é o excessivo amor próprio. Ah, eu sou tão bom, gosto tanto de mim, mas eu não quero me arriscar. Não quero me arriscar a ter algum tipo de crítica, porque eu me acho muito bom. Cuidado, cuidado. Isso aí você tem que tomar um chazinho da humildade, perceber que você é um ser humano como qualquer outro, que você pode ser muito bom em alguma coisa, mas sempre tem alguém melhor do que você em algum lugar. Pensa o seguinte, nós vivemos num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. É gente pra caramba. Então eu imagino que melhores do que eu, por exemplo, no nosso planeta hoje, deve ter pelo menos umas 2 bilhões de pessoas. Mais ou menos isso, tranquilamente. Uns 2 bilhões de pessoas são melhores do que eu em alguma coisa, ou em várias coisas, ou em tudo, no mínimo. Então, você pode ser muito bom, mas toma cuidado. Tem gente melhor do que você por aí. Baixa autoestima. Aqui é exatamente o inverso. A pessoa tem uma autoestima tão baixa que ela acha que não é capaz de realizar determinada ação, de fazer uma apresentação, de dar uma aula, de participar de uma reunião. Por quê? Porque ele se critica demais. Ele acha que ele não tem condições, que ele não é bom. Cuidado. Melhore a sua autoestima. Pensa que você tem capacidades, habilidades e competências que são úteis. E você pode transmitir isso para as outras pessoas. Temor de desgostar, que é quando a pessoa tem medo de que não gostem dela ou da apresentação. Normalmente o medo é de que não goste dela mesmo. Ai, será que vão gostar de mim? Será que vou agradar o meu público? Faça o seu trabalho bem feito. Se prepare. Prepare uma boa apresentação, que o restante é consequência. Receio de não se sobressair. Tem gente que tem
tem medo de que não vai sobressair. Ah, eu vou me apresentar, mas eu vou ser só mais um ali naquele meio. Olha, faça a sua parte. É importante que você faça. Sobressair ou não, isso é uma consequência da qualidade da sua apresentação. Mas esse medo não pode te impedir de se mexer. Inércia. Aqui, o nosso querido Isaac Newton dizia que um corpo parado tende a permanecer parado. Isso é pura física. Isso é verdade. Inverso também. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Comece a se mexer. Você vai notar que quando você vai para a ação, as coisas acontecem na tua vida. Preguiça. Isso é um dos 7 pecados capitais. Preguiça é ruim. Olha, num feriado igual foi o feriado de 7 de setembro, hoje é dia 8 de setembro, ontem foi feriado. Você tem uma preguicinha de manhã para dormir até mais tarde, para curtir o ócio, ok, é válido. Ter preguiça sempre e isso te impedir de realizar alguma ação é problema. Experiências mal sucedidas. Isso aqui é trauma. Você apresentou uma vez ou outra, o pessoal não gostou, você gaguejou, tiraram sarro. Fique tranquilo, todo mundo tem dias ruins. Eu também tenho. Tem dias que eu quero jogar minha língua fora. Parece que ela está enroscando em tudo quanto é canto da minha boca e não está saindo direito a mensagem. Isso acontece. E você não pode se deixar traumatizar por isso. O que você não pode é deixar que essa situação impeça você de realizar alguma coisa. Experiências mal-sucedidas, você teve 3 em sequência, mal-sucedidas. Não é garantia de que a 4ª vai ser ruim também. Vai depender do quanto você evoluiu. Assim como você ter 3 experiências bem-sucedidas, também não garante que a 4ª vai ser boa. Pensa nisso. Você pode reverter esse quadro. Desconhecimento de suas próprias habilidades. Às vezes você não conhece a habilidade que tem, ou você não valoriza. Já tive casos, eu trabalhei com pessoas que tinham habilidades fantásticas, conhecimentos muito bons, e não acreditavam no seu próprio potencial. Eu ajudei algumas pessoas a se desenvolverem, mas a pessoa tem que começar a acreditar. Eu falava para ela, você vai conseguir, você tem condições, vai atrás, se desenvolva. Quem acreditou foi e se desenvolveu. Por quê? Passou a acreditar nas suas habilidades. Eu não dei habilidade nenhuma para essa pessoa. A habilidade já estava nela. Você deve ter habilidades importantes aí. Observe, faça uma autoanálise. E daí você vai perceber que tem muito a dar, a contribuir para a sociedade, para o seu trabalho, para os seus estudos. Beleza? Então, para vencer a timidez, primeira coisa, ponha-se em ritmo de saída. Coloque-se em movimento, não fica parado, se arrisque, se lance. Faça isso. Ninguém curte pular de paraquedas estando dentro do avião. Só vai curtir o passeio de paraquedas quando você pular do avião. Você observar uma pessoa descendo de paraquedas é lindo, mas você estar, você ali, voando, né, sem nada à sua volta, e torcendo para o paraquedas abrir, é fantástico. Tem que se arriscar. Se você não se arriscar, você não vai saber como que é. Quer falar em público? Quer vencer a timidez? Se arrisque. Se coloque em movimento. Seja o mais natural possível. Seja o mais natural possível. Aqui tem uma dica para você. Olha, fale como você é. Ah, mas espera lá, professor. Eu tenho sérios problemas de dicção. Então, trate disso. Procure uma ajuda profissional. Ah, professor, meu vocabulário é ruim. Estude mais. Mas tenha o seu estilo. Antigamente, quando a gente falava de oratória, a gente colocava as pessoas dentro de um quadradinho. Sabe um quadradinho? Todo mundo tem que falar num determinado padrão. Isso acabou. Isso era de 10 anos atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que pegar o seu estilo e lapidar esse estilo. E melhorando ele. Fale sobre coisas, sobre assuntos que você conhece. Por quê? Porque aí você vai ter mais segurança no que está dizendo. Eu, por exemplo, não sei falar de futebol. Nada contra futebol, muito pelo contrário, até torço para um time de futebol aí. Mas não sou expert. Eu não consigo vir aqui dar uma aula sobre futebol. Mas posso dar uma aula sobre oratória.
que é algo que eu conheço mesmo, faz parte do meu dia a dia. Então, fale sobre algo que você domina, que você estuda, que você se interessa. Por quê? Além de você ter o conhecimento, você vai vender paixão. Quando você fala sobre algo que você gosta, que você conhece, você está vendendo emoção para as pessoas. Você está vendendo isso, esse conhecimento e essa vontade de aprender esse determinado assunto. Joia? Vamos para o próximo? Pratique muitas vezes. O melhor discurso de improviso que existe é aquele que você praticou muitas vezes. Lembra que eu comentei lá na primeira aula sobre o discurso de improviso? Só pode falar de improviso sobre um assunto que você conhece. Se você não conhece o assunto, fica difícil. Você pode cometer gafes gigantescas. Então, vai falar de improviso? Fale sobre coisas que você domina, sobre coisas que você conhece, fazem parte do seu dia a dia. Se você não conhece, não domina, não faz parte do seu dia a dia, você pode falar para as pessoas, olha, eu não tenho condições de contribuir com a discussão, porque não tenho conhecimento aprofundado sobre esse tema. Qualquer coisa que eu falar vai ser ralo, vai ser superficial. Seja você mesmo. Eu não posso ser o, sei lá, Bill Gates. Não sou Bill Gates, eu sou o Adriano. Eu tenho que ser um Adriano de primeira, não Bill Gates de quinta, ou de segunda, ou de terceira. Eu tenho que ser eu mesmo. Claro que todo ser humano pode evoluir. Se de repente eu mesmo sou ruinzinho, então vou lutar para que eu melhore gradativamente, para poder entregar para você a melhor versão do Adriano. Essa é a ideia. Sorria. Por que sorrir? Porque você passa segurança quando sorri. Se você fica tenso, com cara de quem está com medo, de que está sofrendo ali, as pessoas vão perceber isso. E vão notar que você está muito inseguro, que você está muito nervoso. Tome cuidado, mas também curta o momento. Tenta se sentir à vontade. Pensa que se você foi chamado para falar, se você foi convidado para se apresentar, é porque você tem condições de fazer isso. Alguém enxergou isso em você. Ou, melhor ainda, se você buscou construir oportunidades em que você vai ter que falar em público, você está acreditando em você mesmo. Então vai, curte o momento, sorria, fique à vontade. E por último, reflita e medite sobre as ações que te levou a se superar. Tenho uma amiga que trabalha com oratória há muitos anos, na realidade há muitas décadas. E ela conta que o primeiro curso que ela deu, ela ficou tão nervosa, quando ela voltava para casa dentro do carro, ela parava o carro, socava o volante, porque ela vinha refletindo nas falhas que ela cometeu. E ela prometeu para ela mesma que ia sempre se superar e fazer uma análise autocrítica da aula que ela deu. Você tem que fazer isso. Bom, fiz uma apresentação. Como aconteceu? Foi ruim? Foi boa? Ah, foi boa, mas poderia ter sido melhor. Então você vai pensar duas coisas. Primeiro, como seria essa apresentação um ano atrás? Será que seria tão boa quanto hoje? Como vai ser a próxima apresentação? A próxima vai ser melhor, porque eu já identifiquei onde eu preciso melhorar, onde eu preciso evoluir e vou tratar disso. Você tem que fazer uma autorreflexão todos os dias. Os professores, de um modo geral, fazem isso. Eu tenho amigos que trabalham com aulas há muito tempo. Tem um amigo em particular que ele estava comentando um dia desse. Quando ele entrega uma aula que ele sabe que não foi bem, ele se cobra, ele fica pensando, droga, os alunos gostaram, foi bacana para eles, mas eu sei que eu falhei com eles, porque eu não entreguei tudo que eu podia. Faça a autocrítica. Sensata. Não é para você ficar se cerceando, porque, fui muito mal. Não. Foi muito mal? Por quê? O que aconteceu? Como eu vou resolver isso na próxima oportunidade? Para você superar o medo, primeiro, medo só se vence com o quê? Com coragem. Tenha coragem de enfrentar o medo. Como eu disse lá no último slide da última aula, coragem não é a ausência do medo. Coragem é o controle do medo. Nós temos que controlar ele. Lembra da física. Eu gosto muito de física. E acho Isaac Newton brilhante. Isaac Newton dizia muitas coisas. Falava da ação e da reação, por exemplo. Para cada ação, tem uma reação. Então, se você está com uma ação de medo, que está te impossibilitando de alguma coisa, reaja a ele. Reaja mesmo.
Vai para cima. Não fique aí estático. Lembra que eu comentei agora há pouco? A primeira lei de Newton disse que um corpo parado tende a permanecer parado. A segunda lei de Newton, se um corpo em movimento, tende a permanecer em movimento. Então, se mexa. Vai para a ação mesmo. Você vai notar que conforme você vai ter pequenas vitórias, o seu medo vai diminuir e você vai se sentir mais seguro para realizar coisas maiores. É claro que não dá para você terminar essa aula, você nunca falou em público, e falar para 10 mil pessoas no estádio. É complicado isso. Mas dá para você fazer uma leitura lá na sua igreja. Dá para você conduzir uma reunião com a sua equipe de trabalho. Faça isso. Se coloque em movimento. E por último, realize a ação, mesmo que você tenha medo. Olha, você está ali com a perna tremendo. Ah, eu não estou pronto, não vou conseguir, eu estou ansioso demais. Faça. Faça mesmo. Tente. É bem melhor que não tentar. Preste atenção no que eu vou te falar. Por melhor que você se prepare, você não vai conseguir estar preparado para tudo. Isso é impossível. Existem muitas variáveis no mundo que podem te pegar de surpresa em algum momento. Faça. Realize a ação. Mesmo que esteja com medo, que esteja inseguro, que você pense que talvez não esteja pronto, faça. Combinado? E aqui, para você superar a insegurança, se coloque em movimento. Newton de novo. Se coloque em movimento. Lute contra você mesmo. Normalmente, quem é o nosso maior inimigo? Nós. Nós nos sabotamos. Eu tenho uma formação em coaching para o Instituto Internacional. E quando a gente vai estudar coaching, uma das coisas que se fala é isso, que a pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer para obter o sucesso, para alcançar os seus objetivos. A pessoa sabe, mas ela não faz. Esse é o problema. Você que está me escutando, você que está me vendo, luta contra você mesmo. Você muitas vezes está se sabotando. Na apresentação em público, você às vezes vai colocar na sua cabeça, eu não consigo, eu não dou conta. Está dentro de você. Você que está fazendo isso consigo mesmo. Supere esse medo. Luta, luta mesmo. Se precisar de ajuda, procure ajuda. O que você não pode é ser derrotado por algo que você mesmo se impôs. Beleza? Vença suas limitações. Você tem uma limitação, seja ela qual for, trabalhe para superar ela. Ah, professor, eu falo muito baixo. Ótimo, aprende a modular a sua voz para você falar mais alto. Professor, meu vocabulário é restrito. Leia. Leia bons livros, bons sites, boas revistas. Você vai melhorar o seu vocabulário. Ah, professor, eu sou baixinho e careca, igual o professor. Bom, aí não tem como. A menos que você faça uma cirurgia para ampliar o tamanho da sua perna e que você coloque cabelo postiço. Aí tudo bem, mas isso não pode ser impedimento para você. São muitas vezes limitações que nós temos, são autoimpostas e também têm que ser retiradas por nós mesmos. Voz de hipercrítica e supervalorização do indivíduo. Muitas vezes a gente fica pensando, falando assim, eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto. Ou fica pensando o seguinte, aquele público é muito bom, eu não vou conseguir dar conta de trabalhar com ele. Amigo, amiga, se você foi convidado para falar sobre determinado assunto, é porque no mínimo acreditam que você tem condições de estar ali naquele lugar, que você merece participar. Se você vai apresentar um trabalho na universidade, numa semana de estudos, numa semana pedagógica, numa semana ligada a algum curso, é porque o seu trabalho merece estar ali. E você merece estar ali. Não tenha medo. Vai lá e realiza. Pensa o seguinte, ninguém nasceu sabendo fazer tudo. Você e todas as pessoas nesse planeta nasceram sem saber falar, sem saber andar, sem saber se alimentar sozinho. Não sabia fazer nada. E nós evoluímos. Você vai evoluir também. Então não fique se criticando, pensando que você não é capaz. Você é capaz. E não fique pensando que os outros são melhores do que vocês. Pode ser que eles tenham mais conhecimento, tenham mais didática. Nada que você não pode chegar lá. Basta você querer e se esforçar para isso. Às vezes vai ter que se esforçar mais, às vezes vai ter que se esforçar menos. Vai depender daí das suas características, suas habilidades, vai depender do quanto você quer. Falta de prática.
Falta de prática não tem milagre. Você tem que praticar, praticar, praticar. Aristóteles tem uma frase que ele diz que a prática é que leva à perfeição. Isso é verdade. Se você toca algum instrumento musical, você deve perceber que quanto mais você pratica ele, melhor você fica. E é assim também com a apresentação em público. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Pratique mesmo. Pratique, pratique, pratique. Não perca as oportunidades de falar em público. Tem uma oportunidade? Aproveita ela. Combinado? Falta de preparo. Para você resolver esse problema, primeira coisa, monte um programa de estudos, levando em consideração qual é a mensagem que você quer transmitir. Pensa comigo, você vai transmitir uma mensagem sobre esportes. Então você vai ter que se preparar, vai ter que ler sobre o assunto. Não dá para ser de outra forma, você tem que estudar. Não dá para você simplesmente acordar num dia e ter uma ideia fantástica e ir lá e apresentar. Tem que ser baseado em alguma coisa. Tem que ter uma fonte de estudos para isso. Segundo ponto, estude todos os aspectos do assunto que será trabalhado. Você vai trabalhar um determinado assunto, quais são os aspectos que eu tenho que estar atentos a eles? Todos. Porque as perguntas que vão surgir depois, as dúvidas que podem surgir em quem está escutando, são variadas. E o ideal é que você consiga responder a todas. Terceiro, pense nas dúvidas do seu cliente. Pense nas dúvidas do seu ouvinte. Por quê? Se você pensar quais são as possíveis dúvidas dele, você já vai preparar uma apresentação para sanar essas dúvidas. O que é importante para aquele público com quem eu vou interagir saber? Para ele é importante saber esse aspecto? Não, talvez não seja. Talvez não seja importante ele saber que durante a oratória o coração dele bate mais acelerado, há algo em torno aí de 120 pulsações por minuto. Talvez não seja interessante para ele saber isso. Mas talvez seja interessante ele saber que é importante ele controlar a respiração, que daí vai diminuir a ansiedade, ele vai trabalhar melhor na hora de se apresentar. Pensa quais são as dúvidas. De repente alguém pode levantar a mão e perguntar: professor, escuta, para tal aspecto, qual é o peso do planeta Terra? Você está falando de geografia? Não, não está. Então, você não precisa saber a resposta disso. Agora, se você estiver falando de geografia, você vai ter que olhar para ele e dizer: olha, meu caro, o peso do planeta Terra é 6 sextilhões de toneladas. Só isso. Eu andou emagrecendo um pouco. Beleza? Quais são as possíveis dúvidas dos seus ouvintes? Pensa nisso, para você não ser surpreendido facilmente. Por último, treine muito, até a mensagem ficar o mais natural possível. Se você já fez uma apresentação em público, e se você não estudou nada para fazer ela, você deve ter percebido a quantidade de dificuldades que você teve. Teve muitas dificuldades. Agora, se você fez uma apresentação em público e realmente se preparou para ela exaustivamente, de modo que ela saísse naturalmente, você vai perceber que ficou mais fácil. Se você já estudou alguma língua e praticou uma língua estrangeira, você deve ter notado que conforme você praticava, foi melhorando e você foi evoluindo. A apresentação é a mesma coisa. Antes de você falar em público, quero que você pense nesses aspectos aqui. Vou me apresentar em público, o que eu não posso fazer? Primeiro, ficar com a mão no bolso o tempo todo. Fica muito estranho. Olha como fica esquisito eu aqui com a mão no bolso. Imagina que eu fique aqui 1 hora falando com você assim. Não vai funcionar. Segundo, ficar me balançando igual um pêndulo, para frente, para trás. Você vai ter vertigem, vai cair aí. Depois, ficar mexendo as pernas. Imagina que eu estou aqui falando com você e estou fazendo isso aqui. Estou batendo o pé, estou mexendo meu joelho. Estou chamando a atenção para outros aspectos que não é a mensagem. Então, você tem que controlar o corpo. Repetição exagerada de gestos. Se eu ficar sempre fazendo o mesmo gesto, fica cansativo. Ficar tirando óculos, colocando óculos. Isso aqui é uma muleta. Estou falando para o meu público, que eu estou nervoso. Olhar sempre para o mesmo lugar. Vou ficar olhando nesse sentido. Não é a câmera que está errada, não. Tá? Eu que estou olhando para um lugar só. E estou falando com você. Não estamos interagindo.
Para que haja interação, tem que olhar para você, tem que olhar para o meu público, tem que ter contato visual. Olhar para janelas, tetos e chão. Quando eu estou fazendo isso, eu estou demonstrando o quê? Que eu estou nervoso e quero fugir. Então, cuidado, se controle, beleza? Aqui, para a gente ir encerrando, nós temos os suportes da fala, que são o corpo, seu corpo, é um suporte. Depois, os seus adornos, que são suas roupas, seu relógio, suas bijuterias, sua maquiagem, que podem estar passando mensagens que não sejam adequadas. E sua relação com o ambiente. Como é que você se sente no ambiente onde você está? Será que você está à vontade? Sim? Não? Talvez? A gente vai retomar isso na próxima aula. Convido você para participar da próxima aula, onde nós vamos falar de sinais paralelos à fala, que são um auxílio importantíssimo para a sua comunicação. Pensa o seguinte, até hoje você sobreviveu a todos os piores dias da sua vida. Por pior que tenha sido um dia na sua vida, você sobreviveu a ele. Você está me vendo, você sobreviveu a ele. Parabéns para você. Se apresentar em público é fácil. Você já enfrentou coisas muito mais difíceis do que isso. Então, até a próxima e nos vemos daqui a pouco.